Paz do Senhor a todos, meus irmãos, glória a Deus. Nesse dia de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Estou aqui muito feliz. Agradecer aqui a Deus por mais um dia. E agradecer a cada um de vocês também que tem contribuído conosco nesse projeto, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. E a gente vai estudar hoje Evangelho de Mateus, capítulo 5. O conhecidíssimo Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 está dividido da seguinte forma: o Sermão do Monte, o cristão deve ser sal e luz, a lei se cumpre em Cristo, adultérios no coração, casamento, votos e juramentos, jamais use a vingança e ame os que o odeiam. Amém? Hoje eu vou usar outra Bíblia, eu vou usar a minha Bíblia King James. Tá aqui. Não tá aparecendo muito, mas é a King James. Ela é uma versão mais... Ela é uma versão um pouco diferente das demais Bíblias. E pelo que me foi dito, diz que é uma versão que mais se aproxima da versão original. Amém? Então a gente vai estudar. Sermão do Monte, ele é muito conhecido, irmãos. E aqui... O mundo diz que não existe segredo, né? Não existe receita para ser feliz. Mas o Senhor Jesus, ele vem dizendo, vem nos mostrando que existe sim. Existe receita para ser feliz. E ele mostra aqui nesse sermão, e ele mostra aqui na sua palavra. Seguindo totalmente na contramão daquilo que o mundo fala, daquilo que o mundo diz, né? E esse ensinamento aqui é um ensinamento, é uma ministração, uma pregação preciosíssima para as nossas vidas. Vamos lá? Mateus capítulo 5. Diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Então a gente vê aqui, o Senhor Jesus, ele tinha essa vertente de professor, essa veia de professor. E ele nos ensina aqui: feliz é os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Pobres de espírito, irmãos, são aqueles que têm a consciência que precisam de Deus. Consciência de que precisam, de que necessitam de Deus. Chegam diante de Deus e reconhecem que não é nada, que precisa de Deus. Irmãos, aqui eu quero rapidamente falar algo muito importante para despertar o interesse dos irmãos, para despertar, sabe, para te dar uma orientação, um ensinamento muito precioso. Ele fala aqui que feliz é a pessoa que tem consciência que precisa de Deus. Tudo que a gente deseja mudar na nossa vida, a primeira coisa que precisa ser mudada é a nossa consciência. A primeira coisa que precisa ser mudada, o primeiro passo a ser dado é a mudança de consciência. Isso é tão forte, isso é tão importante, tão precioso para as nossas vidas, que lá em Isaías capítulo 5, verso 13, é uma passagem que eu amo. Isaías 5,13, que diz assim: O meu povo, ele foi levado ao cativeiro por falta de entendimento. E os seus nobres morreram de sede, e seus nobres morreram de fome, e seu povo morreu de sede. Quando Isaías usa essa linguagem de dizer o meu povo foi levado ao cativeiro por falta de entendimento, ele se refere à consciência. Então, tudo aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, ele precisa ser mudado a partir da nossa consciência, a partir do nosso entendimento. Amém? Eu não vou me estender muito porque esse capítulo 5 de Mateus ele é bem extenso. Então a gente tem bastante assunto para a gente conversar hoje, para a gente estudar.
Mas aqui fica aqui esse ensinamento, aqui fica esse aprendizado para despertar o interesse dos irmãos. Aquilo que precisa ser mudado na minha e na sua vida é porque nós precisamos desenvolver uma coisa chamada autoconsciência. Amém? E Jesus está nos ensinando isso aqui. Verso 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nesse momento, Jesus, ele segue, ele continua, né? Feliz é quem chora. Totalmente contrário do que o mundo ensina, do que a gente vê no mundo, né? Feliz é a pessoa que está rindo o tempo todo, né? Que brinca com todo mundo. Essa pessoa é feliz, essa pessoa é alegre, né? Mas Jesus diz, não. Feliz é a pessoa que chora. Por qual motivo ele diz isso? Vamos lá entender melhor? 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 10, a carta de Paulo aos Coríntios vai dizer assim, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza para Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza para o mundo produz a morte. Olha que interessante. Tristeza, um sentimento a respeito de alguma coisa. Tristeza. Para Deus ela tem um significado. Qual é o significado da tristeza para Deus? Ela produz a tristeza que nós devemos sentir, ela tem que produzir arrependimento e nos conduzir à salvação. O objetivo da tristeza no cristão é para arrependimento. Coloque isso no seu coração, irmão. Coloque isso na sua consciência. Firma isso no teu coração. Se você está triste, a tua tristeza ela tem que ter um objetivo. A tua tristeza, a minha tristeza, ela tem que nos conduzir ao arrependimento, que posteriormente vai nos levar à salvação. Esse é o objetivo da tristeza para o cristão. Mas para o mundo, a tristeza ela produz a morte. E Jesus ele diz isso. Bem-aventurados que choram, sabe? Por quê? Porque o choro ele tem outro significado para Deus, ele tem um significado de arrependimento, daquele coração contrito, coração quebrantado, como Davi diz lá no Salmo 50. Amém? Verso 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Em algumas outras interpretações, fala da seguinte forma. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Mansos, irmãos, não são aquelas pessoas, né, que tem aquela que fala baixinho, que fala calmo, sabe? Não são essas pessoas. Não são aquelas pessoas que muitas vezes elas não se irritam, ou elas demoram a se irritar, demora a ter uma demonstração de raiva. Não são essas pessoas, não são. Entenda. Quem são os mansos? Quem são os mansos? Porque senão, vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Tem uma passagem aqui nos evangelhos que diz que o Senhor Jesus, ele entrou na sinagoga e lá estava tendo os comerciantes, né? No templo, e os comerciantes estavam lá, os cambistas estavam lá. Então o Senhor Jesus ele chega lá e vira as mesas tudinho, sabe? Esbraveja com o povo. Então quer dizer aqui, se ele tem essa atitude de esbravejar com as pessoas, com os cambistas no templo, e ele está pregando que nós precisamos ser mansos, então ele está se contradizendo, sim ou não? Sim. Aí é que tá, ele não se contradiz. O Senhor Jesus ele é perfeito. O Senhor Jesus ele é perfeito em tudo aquilo que ele nos instruiu e nos orienta. Os mansos, na realidade, são as pessoas que não praticam a autojustiça. Mansos são as pessoas que não praticam a autojustiça. Ou seja, tem muitas pessoas que passam por alguma situação e elas se sentem injustiçadas e elas vão praticar a autojustiça. Não, eu que vou fazer. Eu que vou fazer alguma coisa. Não. Os mansos são aquelas pessoas que esperam a justiça de Deus. Amém? Verso 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando ele usa essa conotação, essa ideia de fome e sede, ele está se referindo a uma necessidade forte, a um desejo intenso, quer dizer, fome e sede de justiça, eles serão fartos, amém?
Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Quando ele fala a respeito de misericórdia, quem são os misericordiosos? Aqueles que sentem a miséria do outro. E aquela pessoa que sente a miséria do outro, que atende a necessidade do outro, eles também alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quem são os limpos de coração? Aquele cuja eles não têm, sabe, não guardam nenhum tipo de mágoa, de rancor, nem nada daquilo que vai, que transgride a palavra. Vamos resumir? São as pessoas que elas não transgridem a palavra, limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ou seja, pessoas que têm como estilo de vida viver em paz, que buscam viver em paz. E quando Jesus ele fala a respeito de viver em paz, não é ausência de dificuldade, ou seja, é certeza. Certeza de quê? Certeza que Deus está conosco. Como o salmista diz no Salmo 23:6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, diante da luta, diante da adversidade, diante do cenário caótico, diante do cenário ruim, a bondade e misericórdia do Senhor, ou seja, o Senhor ele está comigo. Verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que o Senhor Jesus está dizendo? Quem sofre perseguição por causa da justiça é aqueles que buscam a justiça de Deus. Ele está dizendo aqui que chegará um tempo que as pessoas que praticam a autojustiça, elas perseguirão as pessoas que buscam a justiça de Deus. Verso 11. Bem-aventurado sois vós quando vos insultarem, perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Quer dizer, feliz nós seremos quando as pessoas falarem mal da gente por causa de Jesus. Que privilégio, né, irmãos? Que privilégio, que honra. Quando as pessoas falarem mal de mim e de você por causa de Cristo, por causa da palavra, por causa do evangelho do Senhor. Glória a Deus. Amém? Verso 12. Exultai e alegrai de sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então, o Senhor ele diz que ele está nos falando aqui que tem uma recompensa que nos espera. No momento que nós formos perseguidos, no momento que nós formos maltratados, no momento que falarem mal de nós por causa de Jesus, tem uma recompensa que nos espera. Amém? Vamos lá, verso 13. Agora ele vai falar a respeito do cristão, dos discípulos de Cristo, dizendo assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos colocar aqui de forma bem simples. Irmãos, lembrando que eu estou usando a versão da Bíblia King James. Se vocês assim estranhar um pouco, achar um pouco diferente, é porque a versão é diferente mesmo, tá bom? Então ele diz aqui a respeito do sal. Nós somos o sal da terra. O sal ele não tem destaque, irmão. Ele não tem destaque algum numa comida gostosa. Ele não tem destaque algum. Num churrasco ele não tem destaque. Eu não vejo, nunca vi ninguém assim quando ela vai elogiar uma comida, ela falando a respeito do sal. Olha, esse sal tava maravilhoso. Olha, o sal desse churrasco tava maravilhoso. Não. O sal ele não tem destaque, sabe? É assim que deve ser a nossa conduta. É assim que deve ser a nossa expectativa. Nós fazemos as coisas para Deus e nós não temos que esperar destaque. Nós não temos que querer, sabe, ter destaque. Não, é para Deus. Como a palavra diz, Romanos 11:32, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Verso 14, vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Ou seja, nós
através da palavra, nós damos direcionamento, nós damos orientação para todas aquelas pessoas que estão indecisas, para todas aquelas pessoas que estão sem direção. Verso 15: igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos que estão na casa. Amém? Verso 16: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as nossas obras, nossos testemunhos têm que resplandecer. É o nosso testemunho que tem que falar pela gente. As pessoas devem lembrar do meu e do seu nome, devem tocar no meu e no seu nome e lembrar de quê? De Jesus. Se as pessoas lembram do meu nome e do seu nome, elas automaticamente têm que ser associadas a Cristo. Amém? Verso 17. Não penseis, agora o Senhor Jesus ele vai falar a respeito da lei de Moisés. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Bem explicado até aqui, né? Espero que os irmãos estejam entendendo. Verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então vamos lá, verso 17 ao verso 20. O Senhor Jesus ele diz que todo aquele que violar os seus mandamentos, que violar os seus ensinamentos, ele será chamado o menor do reino dos céus. O que significa violar? Dar um outro significado. Dar um outro significado. Ah, não, Jesus, ele sabe, não é isso que Jesus está querendo dizer, não, está querendo dizer outra coisa, não. Falar aquilo que está escrito. Quando eu uso, irmãos, aqui vocês estão acompanhando os vídeos, vocês vê, eu falo, em outras palavras, né, eu uso essa expressão, em outras palavras, mas eu não mudo o significado. Quando eu falo em outras palavras, eu quero só exemplificar. Eu quero trazer de maneira simplificada, de maneira simples e aplicável para você. Mas eu não mudo o significado. Amém? Para ficar aqui bem entendido. E ele diz, verso 20, porque vos digo, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Qual era a justiça dos escribas e fariseus? Uma autojustiça, hipocrisia. E a nossa justiça não tem que se igualar a deles. A gente tem que buscar a justiça do Senhor. Vamos lá, verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Verso 22. O Senhor Jesus ele diz: qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser ao seu irmão raca. O que significa raca? É uma expressão hebraica que significa desprezível. Significa desprezível. Será levado ao tribunal. Na interpretação de vocês, na Bíblia de vocês, se não for igual a minha, deve estar escrito Sinédrio, que é o tribunal dos judeus. E qualquer que chamar o seu irmão de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Aqui, irmão, tem algo importantíssimo para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Tomar cuidado com as nossas palavras. É Jesus que diz isso aqui. Chamar o irmão de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Olha o tanto que isso aqui é sério e é importante para a gente, essa advertência para a gente. Verso 23. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, mesmo diante do altar, a tua oferta. Primeiro vai, reconcilia-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta.
Entre em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos lá entender isso aqui? Muito importante isso aqui, irmão. Muito, muito, muito importante para a gente também. Aqui o Senhor Jesus ele diz, olha, quando você for entregar a sua oferta e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra o seu irmão, é o seu irmão contra você. Você espera, você se reconcilia com o seu irmão e depois entrega a oferta. Por que que eu preciso fazer isso? Né? Por qual motivo, pastor, que eu preciso fazer isso? Pelo seguinte motivo. Entre em acordo depressa com o teu adversário. Quem é o teu adversário aqui? É o teu irmão? Não, é o próprio Deus. O próprio Deus ele faz a oposição a mim e a você quando nós estamos em contenda com os nossos irmãos. Escute isso aqui. O próprio Deus ele faz oposição a mim e a você quando nós estamos em contenda com os nossos irmãos. Escute bem, grave isso no seu coração. E ele diz, verso 26, com toda certeza, ele diz aqui que nós seremos jogados, a pessoa, nós não, tá? Repreende o nome de Jesus, a pessoa vai ser jogada, que está em contenda com o irmão, será jogado na cadeia. Com toda certeza que ela não sairá de lá até ela pagar o último centavo. O que isso significa? Olha a importância e a preciosidade que isso aqui tem, irmão, para as nossas vidas. Deus faz oposição àquela pessoa que está em contenda com seu irmão e automaticamente a pessoa está numa prisão espiritual. Ela está numa prisão espiritual. E ela só vai sair de lá após ela quitar o seu débito. Quantas pessoas não estão numa prisão espiritual nesse dia de hoje e nem têm ideia disso? Quantas pessoas vivem numa vida de prisão, numa vida de limitação, porque ela está presa espiritualmente e ela não tem nem ideia disso? Por causa da contenda, por causa da briga, da desunião. E o Senhor Jesus que diz, não sou eu que estou dizendo, que ela só vai sair de lá depois que ela quitar o seu débito, ou seja, depois da reconciliação. Irmãos, isso aqui é muito sério, isso é muito importante. A gente saber de todas essas coisas, para quê? Para que a gente não venha quebrar os princípios da palavra de Deus. Para que a gente não venha estar com a nossa vida amarrada, atrasada, sabe? É 2 passos para frente e 3 para trás. É 2 passos para frente e 3 para trás. Por quê? Por quebra de princípios. Vamos lá agora. Adultério no coração. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o, lança fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer pecar, corta, atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Vamos lá, Jesus ele fala a respeito do adultério e ele diz, no Antigo Testamento, não cometerás adultério. Desculpa, irmãos. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar com intenção impura, o que significa isso? Jesus ele está, em outras palavras, né? Outras palavras, não mudando o significado. Jesus está dizendo, olha, se na tua mente, no teu coração, porque quando a Bíblia fala de coração, está falando de mente, né? O próprio Jesus vai falar isso lá em um capítulo mais para frente, Mateus 15, 19. Ele vai dizer isso, que do coração do homem, né, procedem maus pensamentos, ou seja, da mente do homem. E ele diz, olhar com a intenção impura, ou seja, Jesus ele está alertando, olha, observa bem, em outras palavras, e não mudando o significado, em outras palavras, ele diz, presta bem atenção naquilo que você está considerando. É uma advertência, é um alerta.
Presta atenção naquilo que a tua mente está considerando. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, se você começar a considerar essas coisas, você vai cometer adultério. Tem um adultério aí na mente. Ele só não está consumado. Mas aí está sinalizando. Presta bem atenção. Toma cuidado. Tem uma semente aí. Não deixa essa semente frutificar. Não deixa essa semente crescer. Não deixa isso ganhar força. É isso que ele está dizendo para mim e para você. E ele fala a respeito do olho. Se teu olho faz pecar, e se tua mão te faz pecar. Ele diz arranca e lança fora. É uma linguagem figurada, é uma linguagem metafórica, irmãos. Entenda isso. Quando ele fala a respeito do olho, o olho peca? Não. Por quê? Porque ele recebe um comando do coração. A mão peca por si só? Não, ela recebe um comando do coração, da mente. Ela recebe um comando. Então, quando ele diz, ele fala a respeito disso, do olho e da mão, ele está falando a respeito. Ei, para! Para! Isso aí imediatamente tem que parar. Isso imediatamente tem que cessar. É isso que ele está dizendo. Amém? Vamos lá. Agora vai falar a respeito do casamento. O casamento é sagrado. Aqui tem um título, tem esse título na minha Bíblia. King James, irmãos. Mais uma vez eu estou falando, tá? Versão King James. Verso 31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Preste bem atenção. Aqui a Bíblia ela abre alguns precedentes para que haja o divórcio. Eu não vou entrar de forma muito profunda nisso, porque, irmão, esse é um assunto complexo, é um assunto extenso. Mas que a gente fique, que o Senhor lhe desperte, se você se interessar, né? Se você se interessar, venha para a escola bíblica, dia de terça-feira às 19h30, amém? E a gente vai estar estudando com mais profundidade isso aqui, porque é na escola bíblica que a gente tira essas dúvidas, que a gente vai debater com mais profundidade, amém? Vamos lá. Verso 33, também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente seus juramentos ao Senhor. Entretanto, vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, nem pela terra por ser o estrado onde repousa seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja porém o teu sim, sim, e o teu não, não, que passar disso vem do maligno. Então ele está falando aqui, o Senhor Jesus, ele fala a respeito de juramento, de não usar, eu vou resumir aqui, tá? Não usar o nome de Deus em vão. E o que é não usar o nome de Deus em vão? Algumas pessoas falam bem assim, eu ouvi falar, algumas pessoas disseram, usar o nome de Deus em vão e falar, alguma coisa no teu dia a dia acontecer, você fala, ai meu Deus. Não, irmão, isso aí é uma interpretação pífia, é uma interpretação bem limitada, bem pobre, tá? Não é isso. Quando falar a respeito de não usar o nome de Deus em vão, é você falar coisa que Deus não está falando. São as pessoas falarem coisa que Deus não está falando. É isso. Usar o nome de Deus em vão é falar coisa que Deus não está falando. Irmãos, nós estamos num constante processo de aprendizado. Aprendendo a ouvir a voz de Deus, sabe? E que os irmãos que têm dom de revelação. Irmãos, às vezes as pessoas erram. E é natural isso. É natural porque é um ser humano, sabe? Só que a gente não... Aqui fica um alerta também. Não, a pessoa que tem dom de revelação, ela tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus, sabe? E se errar, caso você que tem o dom de revelação, e se muitas vezes você errar, você se enganar,
chega para a pessoa e fala: meu querido, eu quero falar com você. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus e eu acredito que eu errei. Eu quero te pedir perdão. Amém? Amém? É melhor você corrigir o seu erro do que ficar com aquele, sabe, aquela santa vaidade espiritual. Não, é isso e pronto, não. Vai lá e corrige o erro e tá tudo certo e continua. Aí é que entra, irmão, a questão, sabe do quê? Que eu falei para vocês, a respeito da identidade. A identidade é a certeza daquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Verso 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhes também a outra. Se alguém te quiser processar e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe emprestes algo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? O título desses versículos é: jamais use a vingança. E a intenção de Jesus aqui é evitar confusão e contenda a todo custo. Por quê? Pelo motivo que a gente leu lá nos versos 23 ao 26. Depois, se você quiser ouvir com mais atenção, volte o vídeo, leia. Amém? Então, a intenção de Jesus aqui, de verso 38 ao verso 42, é evitar confusão a todo custo, evitar contenda, evitar briga a todo custo. Ou seja, muitas vezes, para ganhar, é preciso a gente perder. Eu já passei isso, irmãos, na minha vida. Eu falo isso com propriedade. Não estou falando isso assim, sabe, à toa, teoricamente. Não estou falando teoricamente, estou falando com prática. Eu já passei por isso. Para ganhar, eu precisei perder. E perder muito. Mas isso, no final, sabe, eu espero a justiça de Deus. Só isso. Mais nada. Eu não vou praticar autojustiça. A justiça está com o autor e consumador da minha e da tua fé. Amém? Do verso 43 ao verso 48, ele vai falar a respeito. Ame os que odeiam. Vamos lá. Estou lendo um pouco rápido, irmãos, porque é bem extenso. Mas a gente já chegou na parte final. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Pois que ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Versos 43, 44 e 45. A condição de nós nos tornarmos filhos de Deus é amar nossos inimigos. É bem difícil, né? Não é algo bem simples. Mas a condição para eu e você nos tornarmos filhos de Deus, aqui cai por terra a teoria de que todo mundo, a tese de que todo mundo é filho de Deus. Não. Só é filho de Deus quem ama o inimigo. Quem ama o seu inimigo. Amém? E aqui eu quero falar algo importante também. Quando fala de amor, irmãos, tá falando de você amar, ou seja, estender a mão para a pessoa no momento que ela precisa. Você fazer aquilo que está a teu alcance para você ajudar a pessoa muitas vezes que te feriu, que te magoou, sabe? Que te machucou. Amar. Mas amar não quer dizer você dar intimidade para essa pessoa. Amar é uma coisa, dar intimidade é outra. Não quer dizer que aquela pessoa que te feriu, você vai amar ela e muitas vezes você vai chamar ela, sabe, para fazer parte do teu dia a dia, para estar ali na intimidade da tua casa. Amar é uma coisa, da intimidade é outra bem diferente. Coloque isso aí, sabe, como observação. Verso 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não hajam os gentios também assim, dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então vamos lá, verso 48, a gente chegou no final. Glória a Deus.
Então aqui o Senhor Jesus está falando que existe um padrão, existe um modelo de imitação. E qual é esse modelo de imitação? O próprio Senhor Jesus. O modelo de imitação que nós devemos seguir é o próprio Senhor Jesus. Quando ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Nós somos perfeitos em Cristo. Nós somos santos em Cristo. Nós somos salvos em Cristo. Amém? Então, o nosso padrão de imitação, o nosso modelo de imitação deve ser o Senhor Jesus. Nós temos que procurar imitá-lo a cada dia. Procurar imitar o Senhor Jesus, pensar como ele pensa, agir como ele agiria. Essa deve ser a nossa busca, irmão. Muitas vezes a gente não consegue, mas essa precisa ser a nossa busca diária. Amém? Então aqui, irmãos, nós encerramos o capítulo 5 de Mateus. Espero que todos os irmãos acompanhem. Espero que esse estudo esteja sendo bênção para cada um de vocês. Espero que seja de grande valia, de bastante instrução e orientação para cada um de vocês. Irmãos, curta, compartilhe, nos ajude. Peço ajuda e conto com a ajuda de todos vocês. Amém? A gente vai orar aqui nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa cada um que está ouvindo, abençoa, meu Deus, esse trabalho, prospera, Senhor, a cada um que está ouvindo, a cada inscrito, a cada um que vai se inscrever, a cada um que visualizou e vai visualizar, Senhor. Que o Senhor, que o teu Espírito fale melhor, Senhor, em cada coração nessa manhã. Abençoa cada um, socorre o necessitado, aos aflitos, Senhor. Pai, eu abençoo cada vida, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, eu declaro libertação, cura, salvação sobre a vida de cada um, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, nessa manhã, para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. E até amanhã, irmãos, no capítulo 6 de Mateus. Deus abençoe a todos.